Para começarmos, é importante a gente relembrar que a pandemia pelo SARS-CoV-2, iniciada em 2020, causou uma emergência de saúde pública sem precedentes e teve como agente um vírus capaz de causar, além de infecções respiratórias, como já conhecemos, impactos em outros sistemas, causando distúrbios gastrointestinais, neurológicos e endócrinos, a exemplo na disfunção da secreção de insulina. Diante disso, tem-se estudado o espectro de impactos do vírus, a sua patogenia e as suas possibilidades terapêuticas, uma vez que ainda não se conhece a sua real capacidade de causar sequelas permanentes. E aí, nesse sentido, evidências sugerem que a infecção pode causar hiperglicemia, resistência à insulina e diabetes, dentre muitos outros efeitos, isso seja por induzir um estado inflamatório pelas tempestades de citocinas, por danos diretos às células beta-pancreáticas, ou também por favorecer o uso de medicamentos com esses efeitos, como os corticoides. Sendo assim, os dados epidemiológicos sobre incidência e risco relativo do desenvolvimento de diabetes nesse contexto pós-Covid vão ser essenciais para orientar ações de rastreio e de prevenção em saúde, especialmente quando se trata do Brasil. Nesse sentido, os objetivos desse estudo são avaliar a incidência e o risco relativo de diabetes mellitus tipo 2 após a infecção por SARS-CoV-2 a partir de estudos de coorte analíticas. Para isso, foi feita uma revisão narrativa da literatura, cuja pesquisa se deu de 1º de junho a 22 de setembro de 2022 e foi utilizado PubMed, Lilacs e ResearchGate. Como resultados, a primeira coorte que nós analisamos foi intitulada Incidence of Newly Diagnosed Diabetes After COVID-19. Foi publicada na revista alemã Diabetologia, que teve como objetivo calcular a incidência de diabetes de diagnóstico recente após a infecção por Covid-19, a partir de uma coorte analítica retrospectiva. Ela analisou dados de mais de 35 mil indivíduos com diagnóstico de Covid-19. Dentre os resultados, a incidência de diabetes tipo 2 foi estatisticamente maior entre os indivíduos expostos, de 15,8 contra 12,3 por mil pessoas ano. E as curvas de sobrevida livre de diabetes mostraram uma diferença significativa entre os dois grupos, sendo maior no grupo controle, ou seja, no grupo que não foi exposto, com um P de 0,016. A segunda coorte analítica estudada foi intitulada Risks and Burdens of Incident Diabetes in Long COVID e foi publicada no Lancet Diabetes and Endocrinology e teve como objetivo examinar os impactos e o risco pós-agudo da incidência de diabetes em pessoas que sobreviveram à infecção pelo SARS-CoV-2. Para isso, foi realizada uma coorte analítica que foi composta por um grupo exposição com mais de 80 mil pessoas e 2 grupos controles, um contemporâneo e um histórico. Como resultados, o grupo exposto apresentou um risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes quando em comparação com o grupo controle contemporâneo, bem como houve um aumento do risco de necessitarem de antihiperglicemiantes e dos impactos ou burdens da doença. Em suma, sugere-se então que há uma associação entre a infecção e o aumento de risco de incidência do diabetes mellitus tipo 2, além de outros distúrbios relacionados ao metabolismo da glicose. Ainda observou algo bastante interessante, que foi o aumento do risco do desenvolvimento desses distúrbios proporcional à gravidade do quadro agudo, como a gente vai ver na figura a seguir. Como podemos ver nessa figura que sumariza os resultados do estudo, é possível observar que o risco relativo do desenvolvimento de diabetes e da necessidade de antihiperglicemiantes foi maior em pacientes que necessitaram de terapia intensiva, quando comparado com pacientes que tiveram quadros mais leves. Concluindo, é importante dizer que ainda não há estudos nesse tema na população brasileira, embora eles sejam bastante relevantes, dada a prevalência desses distúrbios de metabolismo da glicose no Brasil, além da existência de culturas que têm uma elevada ingesta de carboidratos. O delineamento que foi utilizado foi adequado para estabelecer relações de causa-consequência, e isso é bastante importante nesse contexto, já que a hiperglicemia é uma resposta esperada a infecções agudas, como a causada pelo SARS-CoV-2. Então, é necessário esse acompanhamento a longo prazo para definir o diagnóstico do distúrbio de metabolismo da glicose e não apenas uma hiperglicemia aguda. E, por fim, apesar dessa associação encontrada, ainda não é possível assegurar que esse risco está significativamente relacionado com o quadro de Covid-19, já que não foram consideradas algumas variáveis importantes, como outras comorbidades, condição socioeconômica desses pacientes e as medicações que foram utilizadas no tratamento desse quadro agudo. Então, mais estudos e, idealmente, meta-análises são muito importantes para estabelecer dados mais acurados. E aí, se confirmados, esses resultados sugerem o monitoramento da glicemia após a recuperação dessas formas leves de SARS-CoV-2, de infecção por SARS-CoV-2, como uma forma de rastreio e de prevenção da condição.